Diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, até aqui nós oramos a Tua palavra, cantamos a Tua palavra, e agora o nosso coração está sedento por meditarmos na Tua palavra, por escutarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Então nós clamamos: Espírito Santo, tem misericórdia de nós, fale conosco. Não permita que as distrações, não permita, ó Deus, que as inquietações atrapalhem o nosso culto racional ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Conta-se que, num determinado momento da história, um velho senhor chamado Rockefeller, membro de uma das mais importantes famílias dos Estados Unidos e o primeiro bilionário da história americana no ramo do petróleo, conta-se que ele foi entrevistado já praticamente no final da sua vida, quando ele já estava muito velho e quando ele já havia conquistado muitas e muitas coisas, muitos e muitos bens. E o entrevistador fez uma pergunta muito pertinente para a nossa reflexão dessa manhã. Ele perguntou ao Rockefeller: quanto dinheiro, senhor Rockefeller, seria suficiente para você se dar por satisfeito? Quanto dinheiro falta para você dizer está de bom tamanho? Quanto dinheiro falta para você ficar satisfeito com as suas riquezas? Ao que aquele senhor respondeu: apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. E eu quero começar com essa pergunta a você nessa manhã: qual é o seu um pouco mais? Qual é o seu apenas um pouco mais? Porque quando nós nos deparamos com essa resposta, ela descortina a inquietação e a insatisfação do coração humano. Insatisfação é o tema que eu quero conversar com você nessa manhã, porque a Bíblia ela vai nos revelar que o coração do ser humano é inquieto e insatisfeito. E tal qual a resposta daquele senhor, muitas vezes essa é a nossa resposta nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos casamentos, na paternidade, na maternidade, no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa profissão, na nossa relação com Deus, e é assim desde Gênesis. Porque assim como nós temos mencionado nos cultos anteriores, e você deve se lembrar, a serpente que ali estava em Gênesis, e que seduziu ao ser humano, que seduziu a Adão e Eva, ela usou exatamente esse argumento: um pouco mais. Adão e Eva quiseram um pouco mais. Todo o jardim que Deus havia ali oferecido a eles não parecia suficiente. A companhia do próprio Deus, o encontro com Deus naquele jardim não parecia o suficiente. E então, o que Adão e Eva fazem, seduzidos pelo argumento da serpente? Comem do fruto e desobedecem a Deus. Queridos, o diabo é especialista em insatisfação. O diabo tem mestrado, doutorado, pós-graduação, especialização, o que mais tiver que ter, ele tem quando o assunto é insatisfação. O diabo é um amargurado. E quanto mais pessoas ele puder arrebanhar para a amargura dele, melhor. Agora, é muito interessante que a Bíblia ela vai narrando como essa insatisfação instalada no coração humano, ela foi prejudicando o povo de Deus, foi afastando o coração do povo do Senhor.
E em Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso de número 10, o sábio, o autor de Eclesiastes, o rei Salomão, já no final da sua vida, ele diz algo muito forte em relação a isso. Ele diz: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Você deve se lembrar que Salomão foi essa figura muito impactante do Antigo Testamento, e o rei mais próspero da história de Israel, e ele teve tudo o que ele quis. Mas é interessante nós observarmos nessa narrativa que o tanto de vinho que Salomão teve, que ele bebeu bastante vinho, o tanto de casa que ele construiu, jardins, pomares, o tanto de tesouros que ele acumulou, mulheres e mais mulheres as quais ele se casou, não foram suficientes para sanar a insatisfação dele. E então no versículo de número 11 de Eclesiastes 2 ele diz: considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Qual o resultado? Cansaço, frustração, sobrecarga. Estamos diante de um dilema, queridos irmãos e irmãs. O coração humano é insatisfeito. O coração humano é inquieto. O coração humano clama por esse um pouco mais. E por esse um pouco mais, quantos casamentos são desfeitos? Por esse um pouco mais, quantas carreiras vão para o ralo? Por esse um pouco mais, quantos políticos se vendem por dinheiro, juízes se vendem por dinheiro, quantas famílias são destruídas por causa desse um pouco mais. Queridos, o Evangelho de Mateus, qual nós lemos nessa manhã, é um grande tapa para a nossa insatisfação. É um tapa na cara para a inquietação e para a insatisfação do nosso coração. Eu quero convidar você a meditar na verdade que o Evangelho de Mateus traz a mim e a você nessa manhã, porque desde o início desse Evangelho nós somos confrontados por Deus na nossa inquietação e na nossa insatisfação. O capítulo de número 3 do Evangelho de Mateus narra o batismo de Jesus. E é muito interessante que Jesus, após ser batizado, o texto dirá que uma voz surge dos céus, e essa voz de Deus Pai tem algo a dizer sobre o Filho. Essa voz diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me satisfaço. Este é o meu Filho amado, que me deixa satisfeito. Olha só, a primeira verdade que nós já temos no Evangelho de Mateus, que Jesus é alguém que satisfaz a Deus. Que quando o tema é satisfação, Jesus é o ápice da satisfação de Deus. Mas veja, o Evangelho de Mateus continua nos confrontando nesse assunto. Porque no capítulo 4, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Não para passar umas férias, não para curtir o rolê, não. Jesus é conduzido e ele é tentado por Satanás. 40 dias, 40 noites em jejum, em oração, e de repente Satanás agora está tentando a Jesus, mas Jesus resiste. Jesus não cede às tentações, às provocações de Satanás. E a prova de que nós estamos diante de uma história totalmente diferente daquela do jardim é de que se Adão sucumbiu ao pecado, desfrutando da prosperidade do jardim, Jesus venceu o pecado, sofrendo na escassez do deserto. Quando o assunto é satisfação,
nós estamos diante de alguém totalmente diferente. Quando o assunto é sobre estar satisfeito em Deus, nós estamos diante de alguém totalmente diferente. Porque Cristo é esse que satisfaz a Deus e que está plenamente satisfeito em Deus. E agora o Evangelho de Mateus, então, com esse pano de fundo, no capítulo de número 11, depois de Jesus ter convocado os seus discípulos, ter ensinado o Sermão do Monte, agora nós estamos diante de um momento muito, muito especial na caminhada de Jesus. Momento em que Ele faz um convite, uma oferta muito especial para mim e para você. Jesus diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E esse convite é um convite totalmente diferente daquilo que nós vimos até aqui. E esse convite é um convite maravilhoso e totalmente distante dessa inquietação e dessa ansiedade que habitam no coração humano e que fazem com que eu e você nos sintamos insatisfeitos diante da vida. Esse convite muda tudo. Esse convite muda vidas, esse convite transforma histórias. Jesus tem uma oferta ao coração insatisfeito, cansado e sobrecarregado com os empreendimentos desse mundo. E quando ele usa a expressão cansados, Cristo não está usando aqui uma expressão de quando a gente tem um dia corrido e a gente chega na nossa casa e a única coisa que a gente quer é jogar a mochila em cima do sofá e se esbaldar no sofá, se jogar, se entregar no sofá. E você sabe de que dia eu estou falando. Sabe aquele dia em que você não aguenta mais nada, você não quer receber mais nenhuma mensagem, nenhuma ligação, você não quer se ocupar com mais nada, você simplesmente quer se desligar e você então se joga no sofá de casa. Não. Jesus está falando aqui para um povo exausto. Jesus está falando aqui para um povo exaurido, após trabalho em condições desumanas. É isso que a expressão que Jesus está utilizando aqui vai se referir. Sabe o tipo de cansaço que uma pessoa tem depois de um trabalho em condição desumana? É uma escravidão. Jesus está falando a pessoas que estavam escravizadas e que já estavam cansadas, que já estavam exauridas, que já estavam exaustas dessa realidade. Ele vai usar uma segunda expressão, ele vai dizer: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado não é quando nós homens, depois de irmos ao mercado, fazermos a compra com a nossa esposa, chegamos em casa e a gente tenta colocar 100 sacolas em cada dedo da nossa mão, né? Nem que estoure de ficar vermelha. E a gente sobe 5 lances de escada se for necessário, mas a gente não quer voltar para o carro fazer 2 viagens, né, gente? Mas o tipo de sobrecarga que Jesus está dizendo aqui é você se sentir esmagado. É você se sentir oprimido. E a ideia por trás dessa expressão é a de um povo que é subjugado por outro. Imagine um povo que foi conquistado por outro numa guerra e agora precisa se render aos costumes, ao governo, à liderança desse novo povo. Imagine que situação terrível. É exatamente essa situação que Jesus está trazendo aqui. Pessoas cansadas e sobrecarregadas. Agora você deve estar se perguntando por que o povo está nesse estado. Porque os ouvintes de Jesus estão cansados e sobrecarregados. E veja, o Evangelho de Mateus também vai nos apontar para algumas armadilhas que essas pessoas estavam caindo. E eu quero refletir com você nessa manhã em 2 armadilhas especialmente. A primeira delas, diante de um coração insatisfeito, é a autonomia. É você tentar conquistar a sua vida com forças próprias. É você fazer tudo na confiança do seu braço.
É você tentar preencher todas as lacunas do seu coração. É você fazer como Salomão e se entregar a todos os desejos que brotam na sua alma. Autonomia. É você olhar para Deus e dizer: eu não preciso de você. É você tentar conquistar o mundo e ganhar a sua própria vida. Mas veja o alerta que Jesus faz a essas pessoas no próprio Evangelho de Mateus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me, pois quem salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca pela sua alma? Mateus capítulo 16. É Jesus dizendo às pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas que não adianta nada elas ganharem o mundo todo e perderem a sua alma. Queridos, essa é uma grande verdade sobre a idolatria que a Bíblia revela a nós. Se Deus não ocupar o centro do nosso coração, qualquer outra coisa ocupará o centro do nosso coração. Se Deus não ocupar o centro da nossa vida, qualquer outra coisa ocupará o centro da nossa vida. Essa é a realidade bíblica. Se você precisa de algo na sua vida, que é o seu ápice, que é aquilo que você sempre sonhou, para se tornar alguém satisfeito, você se tornará alguém esmagado e destruído por aquilo que você almejou. Isso se aplica a tudo na nossa vida. Querido, querida, não há escapatória. Inclusive para aquilo que nós consideramos bom, inclusive para aquilo que nós consideramos louvável, se aquilo se tornar um ídolo no nosso coração, aquilo irá nos destruir. Se você carrega uma insatisfação no seu coração em relação à sua família, a tal ponto que se você não tiver a família dos seus sonhos, a família que você sempre almejou, a família que você criou como ideal, você será esmagado por esse sonho. Você será esmagado por esse ideal. Se você não tem o casamento dos seus sonhos e você vive com essa insatisfação, e a sua vida fica orbitando em torno disso, girando em torno disso, e você acha que um dia você vai alcançar isso, você será destruído por idolatrar o casamento ideal que está no seu coração. Se você cria uma expectativa esmagadora em cima dos seus filhos, e eles não correspondem a essas expectativas, e ao invés de ter diante de você um filho ideal, você tem um filho real, que é um filho com falhas, com fragilidades, com necessidades, e você é insatisfeito diante disso, a idolatria pelos seus filhos vai esmagar e destruir você. Porque é assim que ídolos operam. Eles seduzem, eles escravizam e eles destroem. É exatamente isso que os ídolos fazem. É exatamente isso que os ídolos fazem com o ser humano. Timothy Keller, que é um dos autores que vai se debruçar sobre esse tema, ele diz que um ídolo é tudo aquilo que ocupa a nossa mente, é tudo aquilo que ocupa o nosso coração no lugar de Deus. É tudo aquilo que extrai de nós as nossas forças, as nossas prioridades, os nossos esforços, para que a gente possa encontrar sentido, significado último para as nossas vidas. Isso é um ídolo. Agora veja,
qual é o resultado para aqueles que buscam satisfação? Qual é o resultado para aqueles que buscam sentido na autonomia da sua própria vida? Ou seja, nos empreendimentos pessoais, em tentarem conquistar o mundo, em tentarem ganhar o mundo, qual é o resultado dessas pessoas? É gente cansada e sobrecarregada. Mas Jesus, ele fala também a um outro público aqui. Ele fala também àqueles que visam na religiosidade a resposta para a insatisfação do seu coração. Porque existiam também entre aqueles que estavam escutando a mensagem de Jesus, homens e mulheres que estavam sendo seduzidos pela mensagem dos fariseus e escribas da época de Jesus. Pela religiosidade e pelo sistema corrompido de interpretação da lei e da revelação de Deus. E esses escribas e fariseus seduziam o povo, apontando para mérito pessoal, mérito próprio, para boas obras, para um estilo de vida todo perfumado, mas que nada agradava a Deus, que em nada era condizente com a vontade de Deus, que esteticamente estava lindo, perfeito, maravilhoso, mas por dentro só tinha morte. Jesus diz que aqueles que seguem os preceitos dos religiosos são como cegos sendo guiados por outros cegos. Olha que terrível isso. E ele então faz um raio-x daqueles escribas e fariseus, também no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, Jesus ele vai dizer que os escribas e fariseus, eles falam, mas não fazem. A pessoa que está imersa na religiosidade tóxica, ela coloca fardos pesados sobre as outras pessoas, mas elas não estão dispostas a moverem um dedo. Essas pessoas praticam boas obras para serem vistas, para serem reconhecidas, para se exibirem. Essas pessoas gostam dos lugares de honra, de destaque. Essas pessoas amam ser bajuladas. E então Jesus, ele faz um alerta aos escribas e fariseus. Ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus. Quando Jesus diz ai de vocês, essa é uma palavra de juízo. Essa é uma palavra de ira de Jesus. Porque aqueles homens estavam oprimindo, sobrecarregando o povo. E então Jesus conclui: vocês são como sepulcros enfeitados. Vocês são belos por fora, mas estão mortos por dentro. Vocês cheiram a sepultura. Vocês estão todos adornados, todos pintados, mas por dentro vocês só têm morte a oferecer. Queridos, a religião humana, a religiosidade é um terreno fértil para gente narcisista. Quantas pessoas estão adoecidas, quantas ovelhas estão feridas, por muitas vezes estarem em comunidades, em igrejas de líderes narcisistas. E esse é um dado muito terrível. Tem um livro chamado Uma Igreja Chamada Tov. E nesse livro o autor vai esmiuçar justamente essa realidade. E ele vai dizer que em igrejas que não seguem a tradição cristã, igrejas que não estão preocupadas, que não estão interessadas na reforma protestante, que não estão interessadas na tradição cristã ao longo da história da igreja, há uma forte motivação para que líderes sejam exatamente narcisistas, para que líderes consigam espaços, consigam cargos onde eles podem exercer o seu narcisismo. E isso tem matado pessoas, isso tem acabado com pessoas, isso tem ferido pessoas. Religiosidade é um terreno fértil para uma espiritualidade doente.
que por fora parece maravilhosa, perfumada, enfeitada, pintada, mas que por dentro só tem morte. Religiosidade é uma combinação perigosa de controle, culpa e desejos reprimidos. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O resultado para aqueles que buscam satisfação para o seu coração na religiosidade é cansaço e sobrecarga. Cansaço e sobrecarga. E quando nós nos deparamos diante da palavra de Jesus, não tem como nós não olharmos para aquilo que Ele está dizendo com o nosso coração sedento por uma resposta. Porque se esses ouvintes de Jesus que estavam cansados e sobrecarregados, eles não conseguiram nas ambições do seu coração e não conseguiram na religiosidade encontrar a satisfação para a sua alma, onde é possível encontrar? Jesus tem a resposta. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E eu os aliviarei. Jesus não está aqui apontando para uma fórmula, Jesus não está aqui apontando para uma religião, Jesus não está aqui apontando para uma doutrina, Jesus não está aqui apontando para um código de ética, Jesus está apontando para si. A resposta para a insatisfação do nosso coração não é atender a todos os nossos desejos, a todas as demandas do nosso ser, da nossa alma. A resposta para a insatisfação do nosso coração não está na religiosidade, não está nos méritos humanos. A resposta para a insatisfação do nosso coração repousa em Cristo Jesus. Repousa no Filho de Deus, aquele que diz: quem vê a mim, vê o Pai. Elizabeth Elliot, ela diz uma frase incrível. Ela diz que a vida cristã é um processo em que Deus quebra os nossos ídolos um por um. Deus quebra os nossos ídolos um por um na nossa vida cristã. Mas a oferta de Jesus, ela não para por aí. Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, querida, entenda uma coisa: a oferta de Jesus não é um analgésico. A oferta de Jesus não é um remédio que nós tomamos para parar de sentir dor simplesmente. Não. O convite de Jesus, ele se transforma de alívio para discipulado. Alívio diante das dores e das feridas que as idolatrias do nosso coração geram em nós ao longo da insatisfação da nossa vida, mas discipulado, porque Ele não vai permitir que a gente permaneça da forma que nós estamos. E olha só como a oferta de Jesus, ela é maravilhosa para cada um de nós. Como a oferta de Jesus não se restringe a um alívio temporário. Jesus usa a figura de um jugo. E você já deve ter ouvido explicações que dizem que o jugo era um objeto para direcionar o animal, por meio do qual os trabalhadores usavam para que aquele animal carregasse alguma carga. E essa é uma explicação condizente, correta. Mas há outros dois sentidos para jugo aqui. Quando um menino, no judaísmo, completava uma determinada idade, ele precisaria assumir o jugo da lei. Ou seja, agora ele tem condições como ser humano, como um indivíduo,
de praticar a lei. Isso é uma forma de jugo. Ou seja, agora ele teria que cumprir os mandamentos e ele não teria mais desculpas. Ele é imaturo, ele ainda é pequeno. Não. Agora, meu amigo, é o momento que o filho chora e a mãe não vê. Não tem escapatório. Veja, esses sentidos para a palavra jugo são correlatos. Mas há um terceiro sentido aqui. Há um jugo também na relação entre um discípulo e o seu mestre. Se você desejasse, na era de Jesus, no tempo de Jesus, seguir aos ensinamentos de um mestre, você precisaria carregar o jugo de seguir a esse mestre. Você precisaria assumir a responsabilidade de seguir a esse mestre. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Há um jugo que precisa ser assumido por aqueles que escutam o chamado de Jesus, por aqueles que escutam a oferta de Jesus e desejam seguir a Jesus. Agora, o que é fascinante nessa passagem é que Jesus diz: vocês acharão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido e querida, imitar a Jesus não é um peso. Imitar a Jesus não é uma sobrecarga. Caminhar com Jesus, se relacionar com Jesus e aprender de Jesus é leve e suave. É isso que Cristo está aqui oferecendo àquelas pessoas. E por isso, na nossa tendência de imitar uns aos outros, porque nós somos seres humanos, todo mundo imita a alguém, todo mundo imita a uma referência, a uma pessoa. A questão é a quem nós estamos imitando. O convite de Jesus é para que a gente caminhe com Ele e sejamos imitadores dEle. É por isso que Ele diz: tomem o seu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu irmão, minha irmã, isso é muito especial. Nos 89 capítulos de todo o Evangelho de Cristo Jesus, essa é a única vez que Jesus se refere ao seu próprio coração. Essa é a única vez que Jesus vai se referir ao seu próprio coração. E isso é fascinante, porque Ele diz que o seu coração é manso e humilde. Dentre todas as características, dentre todos os adjetivos que Jesus poderia utilizar, qual Ele escolhe utilizar? O meu coração é manso e humilde. Sabe, meu irmão, talvez essa fala de Jesus ilustre exatamente aquela cena da parábola que Ele conta no Evangelho de Lucas, do filho pródigo. E você deve se lembrar dessa parábola. Um dos filhos foi embora de casa, porque ele queria ganhar o próprio mundo. Ele queria alimentar os desejos do seu próprio coração. Um dos filhos pediu a sua herança e foi embora de casa, para curtir a vida doidado. Mas ele descobriu que a resposta para a insatisfação do coração dele não estava na autonomia, não estava em atender todos os desígnios do seu coração. Mas há um outro filho na parábola, o filho mais velho, e esse fica em casa. O filho mais velho, quando vê a volta do mais novo, fica indignado com seu pai, porque o coração do pai era manso e humilde com o filho mais novo. O coração do pai correu aos braços do filho mais novo. E ao se deparar com aquela cena, o filho mais velho, que achou que na religiosidade ele teria a resposta para a insatisfação do seu coração, ficou ressentido e se afastou do pai. Autonomia e religiosidade não são as respostas para um coração inquieto e insatisfeito. A resposta para um coração inquieto e insatisfeito é um coração manso e humilde. E quem tem um coração manso e humilde, meu irmão, minha irmã? Cristo Jesus.
com um livro com este mesmo tema, com este mesmo título, Manso e Humilde. Dan Ortlund diz o seguinte: a postura mais natural para Jesus não é o dedo apontado, mas braços abertos. Porque ele é manso e humilde de coração. Por isso, em meio aos tropeços, em meio aos desbalanços, em meio aos descompassos do nosso coração inquieto, nós podemos correr aos braços de Jesus, meu irmão, minha irmã. Quando nós falhamos, quando nós erramos, quando nós pecamos, a nossa reação não deve correr do Pai, a nossa reação deve ser correr aos braços do Pai. É isso que Jesus está nos mostrando aqui, porque Ele é manso e humilde de coração. Por fim, queridos, meditando nessa verdade maravilhosa para as nossas vidas, eu quero trazer uma única aplicação nessa manhã, pastoralmente falando, porque isso demanda de nós cuidado e alerta. Cuidado com um pouco mais, que vez ou outra bate a porta do seu coração. Cuidado com aquele um pouco mais, que vez ou outra bate a porta do seu coração. Lembre-se que a solução para lidar com a insatisfação do seu coração não está na autonomia, não está na religiosidade, mas está no próprio coração de Cristo Jesus.